Seja bem-vinda à aula Clareza, como se comunicar todos os dias. Essa é uma série de aulas, vou trazer aqui tarefas, exercícios, fique aqui, porque isso vai te auxiliar no seu comportamento e na sua rotina como profissional. Eu estou nas redes sociais desde 2012, sou a Tati Carvalho, você está neste programa. E uma questão que não só acometeu a mim como profissional, mas que eu diariamente me deparo com profissionais de diversas áreas, seja ela de uma multinacional, seja ela uma médica, seja ela uma lojista, não importa. Quando eu não sei o que fazer, e todo mundo diz que eu tenho que fazer aquilo que eu não sei fazer todos os dias, se torna um inferno. Então imagina você todos os dias, você tem que fazer algo que você não sabe, isso se torna desesperador. E aí a gente começa, obviamente, a trazer para nossa própria linguagem uma maneira de sobrevivência. O nosso instinto de sobrevivência, ele precisa encontrar caminhos de sair daquilo. Então eu começo a dizer para mim mesmo que eu já tenho a minha agenda cheia, que eu já tenho clientes, que eu já tenho clientes fixos, que eu não preciso vir para a internet, porque eu não preciso de mais clientes. Ah, eu estou muito sobrecarregado, eu nem daria conta. Uma questão importante para a gente iniciar nossa aula aqui no dia de hoje, que a internet ela não tem somente a função de angariar diariamente clientes. Ela não tem, olha, eu vou vir para as redes sociais para chamar mais pessoas para o meu negócio. As redes sociais, ela não tem apenas essa função. A rede social, ela tem principalmente a função de as pessoas perceberem a gente como um profissional sério. Como assim, Tati? Ninguém mais contrata um profissional sem vir conferir na rede social se ele existe. Esses dias um professor de educação física me procurou, ele falou, Tati, eu não preciso de redes sociais, eu tenho os meus clientes. Eu falei, mas você não tem Instagram? Não, não tenho. Eu falei, então você está em outro planeta. Porque o que acontece? As pessoas elas vão vir conferir, porque as pessoas elas têm essa questão de deixa eu ver mesmo se você é bom. Deixa eu ver se você é bom. Então as redes sociais, elas não têm a função única, exclusiva de eu vir aqui falar sobre o meu serviço, sobre o meu trabalho, sobre o meu produto, para que venham pessoas novas para o meu negócio. Não é só essa função, mas de ser percebida. E esse é o fato principal que a gente vai trazer. Como ser percebida da maneira que eu quero. Não é como você, mas como eu tenho uma intenção e você vai me perceber com esta intenção. Então, qual é a minha intenção? Ser percebida como uma referência? Ser percebida como uma melhor? Ser percebida... Nós precisamos identificar de que maneira que nós queremos ser percebidas e isso diariamente nós vamos colocar aí através da nossa comunicação geral. O nosso cabelo, a nossa roupa, a nossa fala, a música, tudo isso juntamente, isso vai passar uma percepção para o outro. Por isso que é tão importante o cuidado. Nós fomos ensinados a desenvolver uma habilidade técnica e pronto. Só que o nosso trabalho, nossa função não pode terminar aí, que é quando termina a faculdade. Ninguém disse pra gente que quando terminasse a faculdade a gente ia ter que fazer um outro tipo de faculdade, que agora você vai ter que aprender a se vender. Ninguém disse. Então as pessoas acabam se frustrando, porque na hora que elas vêm pro campo de batalha, elas falam, mas agora eu tenho que aprender outra coisa? Sim, tem que aprender outra coisa. Não adianta murmurar, resmungar. Ai, não tenho tempo para isso. Se não for assim, você está fora. E cada vez vai ser mais. Então, temos duas opções. Ou amadurecer e aprender o que é necessário, ou resmungar e dar lugar a pessoas com menos talento, porém, que aceitaram essa realidade. Você tem a sua especialização, que são as partes técnicas. Você tem as ferramentas. Agora você precisa aprender a vender. E a comunicação é a partir da sua comunicação que você vai chegar nas pessoas certas. Porque a gente não vai vender para todo mundo. No dia a dia, o que acontece com o profissional? Ele tem tantas ideias, tantas coisas na cabeça, que isso se torna confuso aqui. Ou seja, como que eu vou passar o que está confuso aqui, por aqui, para chegar no outro da maneira que eu quero. E é isso que a gente vai aprender nessa aula número 1. Vamos ver clareza. Eu quero compartilhar aqui o primeiro material
Deixa eu compartilhar aqui. Primeiro material, aqui, clareza, como saber o que comunicar todos os dias. Você já parou para pensar quantas vezes você sentiu que precisava aparecer, mas não sabia o que dizer? Pensa só, todos os seus anos de experiência. E a gente como profissional, que almeja, que galgou, que sofreu, que caiu, passou madrugadas, estudando, deixou filho, e todo aquele perrengue que a gente passou, a gente acredita que é isso que é o valor do nosso negócio. Eu sou valiosa por tudo isso que eu sei e que eu passei. E como que eu vou passar isso para outra pessoa? Como que eu vou tornar essa ideia tátil para que o outro perceba? É esse que é o grande segredo. Então, o que acontece com nós profissionais? Nós acreditamos que quanto mais nós falarmos de todas as habilidades, todo o conhecimento que eu tiver, ou seja, falar muito, mostrar tudo que eu conheço, mais a percepção do outro sobre, nossa, mas a Tati, ela é uma fera no negócio dela, ela sabe muito. Você, cada vez que você entra na página dela, você vê um conteúdo, porque ela sabe muito. E é exatamente esse o maior erro do profissional. Quanto mais nós nos dispersarmos sobre tudo que a gente conhece, menor as pessoas vão se conectar com a gente. Porque as pessoas, eu não vou conseguir atingir todo mundo. Eu sou uma psicóloga, eu falo de todos os assuntos. Falo para criança, para adulto, para casal, para quem tá separando, para quem começou a casar, para idoso. Eu falo de depressão, falo de relacionamento, porque eu sou muito talentosa no meu trabalho. Então eu tenho muitas especializações, eu tenho muito talento, então eu consigo atender a todos. Só que o que acontece? Todos os dias eu vou entrar na sua página. Não vou, porque as pessoas elas não estão perseguindo a gente. Essa é a primeira questão, essa falta de percepção sobre o que o outro tem da vida dele. As pessoas não estão paradas vendo a gente o tempo todo. Então tem vezes que as pessoas elas vão ficar dias sem entrar na nossa página. Então quando elas entram na nossa página, a gente tem que estar falando sempre da mesma coisa. Para que a pessoa, ela fala, a Tati é especialista em depressão, a Tati é especialista em ansiedade, a Tati é especialista em... vamos pegar uma outra área, a Tati é especialista em emagrecimento para atletas, a Tati é especialista em reforma para escritórios. Então, nós temos um grande abismo entre o que nós acreditamos que é o ideal e o que vai de fato fazer com que a outra pessoa passe o cartão de crédito. Então, eu não sei o que dizer, pois eu tenho muita coisa para dizer e isso acaba confundindo na hora de vir aqui para os meus lábios. Quanto mais nichado eu for, mais opções eu tenho. Então, se eu vou falar de depressão, eu tenho um universo para falar de depressão. Eu posso vir falar de depressão de todas as esferas possíveis, imagináveis, e mais que isso. Se eu for falar de depressão para crianças, ainda é mais específico. Se eu vou falar de depressão para crianças que estão sofrendo com a separação dos pais, cada vez que eu nicho mais, abre mais o campo do que dizer. Então, é exatamente o oposto. O profissional acredita que ele vai ser reconhecido por tudo que ele sabe e, na verdade, ele acaba sendo esquecido porque ele, na hora da dor, na hora que eu tiver, meu Deus, meu filho tá realmente sofrendo muito com a minha separação, o meu filho, ele precisa de uma ajuda, quem que pode ajudar meu filho? Tem aquela moça, a Tati, ela só fala de depressão para crianças que estão passando pelo período de separação, é com ela que eu vou. Então, esse é o maior segredo. Não queira passar, uma coisa que eu quero trazer aqui é o seguinte, não adianta todo esse conhecimento estar dentro de você. Se você não vender, ou seja, se você não passar um cartão de crédito para o seu atendimento, para o seu produto, para o seu serviço, não acontece a transformação. Essa transformação dentro de você, ela não significa nada. Inclusive, ela está deixando os profissionais malucos, porque ele tem todo esse conhecimento e está gerando frustração. Se você não passar o cartão de crédito, ou seja, então, entenda, absorva, respira. Tati, mas eu tenho 20 anos de conhecimento e você está dizendo que eu tenho que pegar só uma coisa só. Se você não passar o cartão de crédito, não serve de nada esse conhecimento só para você. Então, seja humilde, identifique um novo padrão de conhecimento, venda o que seu cliente quer e na hora de entregar você tem muito a entregar, fica tranquila. Anote aí, venda o que seu cliente precisa,
Vende o que o seu cliente quer, perdão. Anote aí, isso é muito importante. Isso é muito importante. Vende o que o seu cliente quer. Eu quero só isso. Aí você quer ficar enfiando nele um processo de desenvolvimento. Ele quer resolver aquele pepino. Vende para ele o que ele quer. Entregue para ele o que ele precisa. E aí ele vai entender que dentro do processo é mais profundo. Só que ele já comprou com você porque você falou a linguagem dele. Firmou? Hoje eu quero te mostrar que clareza não é sobre criatividade. Ah, meu Deus, o que falar? Meu Deus, eu não tenho criatividade. Não é sobre criatividade, é sobre ter consciência. E é essa consciência que você tem que ter. Quanto mais específico eu for, mais eu vou ter o que dizer, porque todos os dias eu sei. Eu vou falar sobre depressão para crianças que estão passando pelo processo de divórcio dos pais. Eu tenho um universo para falar, porque eu sei o que eu vou falar. Firmou? Então não é sobre ser criativo, é sobre ter consciência e maturidade. Porque quando a gente fala, mas eu não acho justo, Tati, eu tenho tanto conhecimento e você está dizendo para mim, isso é infantil. Não é sobre justiça, é sobre negócios, é sobre amadurecer. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que eu preciso fazer. Não é sobre o que eu acho. Então identifique sobre que assunto você tem talento, sobre o que as pessoas precisam, porque não adianta você inventar uma necessidade, sobre o que aquilo vai te fazer render, aquilo você vai fazer legal, bacana, batuta, gostoso, e manda bala, e manda bala. Quando você sabe o que representa, o que o que você fala vai fluir naturalmente. Defina. Vou falar sobre depressão para crianças que estão passando pelo processo de divórcio. Você vai falar, você sabe, eu todos os dias vou lidar com isso. Eu vou atender isso, eu vou tratar essas crianças. Isso vai te trazer naturalidade e flueza. Fica tranquila, porque na hora que você estiver fechando o negócio, atendendo, transformando, você fala, cara, por que eu demorei tanto para agir dessa maneira? E quando você repete isso com intenção, você começa a ser lembrada. Nossa, mas eu tenho uma especialista, eu conheço uma moça, eu fui indicada uma moça que é especialista em divórcio, em crianças que estão passando por processo de divórcio. Quanto que é a Tati? Não importa, ela é a melhor, então eu vou pagar o preço que for pra passar com a Tati, porque ela é melhor. E a gente fica aí, quero falar com todo mundo, que se eu falar com todo mundo eu vou vender mais. Não vende. Porque na hora de pagar a pessoa, ela não vai fechar com você, ela vai fechar com outro que tocou na necessidade dela. Pô, a Tati fala de divórcio, depressão pra criança. Divórcio, depressão para criança. Eu vou nela, eu não vou lembrar a Tati fala sobre tudo, ela deve ser ótima em tudo. Quem é ótimo em tudo não é bom em nada. Então, parar com essa maluquice nossa de achar que a gente vai vender para todo mundo se a gente falar sobre tudo. Não vai vender para ninguém. Vamos escolher outro aqui. Vamos escolher outro aqui, outra. Clareza é o ponto de partida. Então, todos os dias eu acordo, eu sei, eu vou falar desse assunto. Eu tenho um universo, eu posso utilizar diversos formatos. E esses formatos é o que a gente vai identificar. Então, por exemplo, eu, Tatiana, tenho o meu modelo de vida, tenho os meus valores, eu trabalho dessa maneira, eu acredito nisso, isso pra mim é inegociável, eu não trabalho com esse tipo de ferramenta. Isso tudo vai me trazendo uma identidade específica. E isso vai me tornando uma pessoa única. Então a gente fica muito com medo dos nossos concorrentes, a gente fica muito com medo de ser uma cópia. Quando a gente não tem essa identidade, a gente fica copiando os outros. Mas no meu nicho todo mundo faz assim, o primeiro erro. Então quando a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um trabalho de identificação de como a gente quer viver e ser percebido. Porque eu não vou atender todo mundo e eu tenho um modelo de vida e um modelo de ferramentas, de ideias sobre o mundo que é único meu. E isso precisa ser desenhado, o que acontece na minha mentoria, a gente vem com esse processo de desenho dessas mensagens, para te tornar uma identidade única. Então, todas as marcas, que você é uma marca, eu, Tatiana Carvalho, sou uma marca, porque essa marca, ela vende, ela tem identidade, ela tem CPF, ela tem CNPJ, ela vende, ela é uma marca, ela tem que ser uma marca com identidade. Para que as pessoas elas possam lembrar de mim e essa constância dessa percepção, como por um exemplo, quando a gente era pequeno, que a gente ouvia umas propagandas na televisão, e a gente consegue lembrar até hoje aquelas músicas.
Por quê? Porque todos os dias ela trazia uma identidade, uma percepção. Às vezes a gente fala, ai que saco, não aguento mais essa música. Mas isso fazia com que a gente ficasse permanente isso na nossa mensagem. Então, a clareza profissional, ela é igual à nossa identidade, que é quando a gente define o que a gente, como a gente quer ser percebido. Então, é um desenho que a gente faz. Intencional. O que é intencional? Eu tenho uma intenção. Então, isso não pode ser uma coisa aleatória. E isso é o que a gente faz na minha mentoria. A gente desenha de que maneira, através de vários estudos profissionais, a gente vai desenhar. Eu quero ser percebida dessa maneira. Então, diariamente, eu vou passar esses valores, essas ideias, eu vou agir dessa maneira. Vou trazer um exemplo muito simples que eu sempre utilizo, que é o exemplo da minha própria marca. Eu coloquei que uma das minhas percepções seria a minha fé como cristã. Por quê? Porque mais do que ferramentas, do que resiliência, Jesus sempre é o que me salva. Jesus é a base do meu negócio. Jesus é a base da minha vida. Então ele precisa estar na minha comunicação diária. Ele precisa estar diariamente. Então eu preciso trazer congruência no universo cristão. Então eu posso virar e falar de Jesus e na foto seguinte eu tá falando palavrão? É incongruente, isso mata a identidade, isso mata a confiança na identidade. Então, quando a gente define de como a gente quer ser vista e percebida, tem que trazer uma congruência de todos os elementos que a gente vai trazer. Então, não é algo aleatório, é algo muito sério, por isso que precisa ser feito um estudo. Então, a clareza profissional, ela vem dessa identidade que é desenhada de maneira intencional e séria. Mas a mensagem que eu vou passar todos os dias, trazendo essa constância, a Tatiana fala todo dia disso, todo dia eu consigo identificá-la dessa maneira. Eu consigo identificar a mensagem dela, o estilo de vida dela, o modelo de vida dela, o modelo do negócio dela, tá congruente comigo, eu me identifico com ela. E eu não me identifico com Joana, que Joana utiliza um outro modelo. Gosto até do negócio da Joana, mas eu me identifico muito mais com a Tatiana, porque a Tatiana diariamente, ela é congruente. O que ela fala e o que ela vive combina. O negócio dela, da maneira que ela fala e como ela se coloca sobre as coisas que ela fala, combinam. Então eu percebo confiança. Então clareza essa clareza que a pessoa percebe na gente, de confiança, faz sentido. Ela fala e ela vive. Então isso que nós precisamos desenhar para que a gente possa trazer intencional. Eu falo o que eu vivo, então não pode ser algo aleatório. Isso traz pra gente a direção. Então, clareza profissional eu defino a minha identidade para trazer essa mensagem diária e que me direciona o que eu vou fazer no meu dia a dia. Então, o que é clareza? Saber quem você é. E o que representa e o que você quer comunicar. Então tudo isso precisa ser desenhado para que você não possa ser algo aleatório, porque isso vai ser o que vai conduzir, o que vai nortear a sua vida, o seu modelo de vida, os seus resultados, quem você é, quem você atrai, quem você afasta. 2. O que acontece quando falta clareza? Ruído. Então um dia você fala de uma coisa, outra, as pessoas não se conectam. Ansiedade. Eu não sei o que fazer, eu não sou boa pra isso. Ai, não tá bom só os meus clientes fixos, do boca a boca, eu sou ótima no boca a boca. Não tem nada a ver com boca a boca, tem a ver com... As pessoas, elas vão querer verificar se você é um profissional. Então, a rede social, ela tem essa questão do... Eu vou verificar, eu posso estar no boca a boca. Mas se eu chego na sua página e não tem nada a ver, e eu vejo a sua concorrente com uma página completamente congruente, eu vou me conectar com ela, porque ela passou a percepção de profissionalismo, o que falta na página da Tati, que não tem nada a ver, porque ela viajou com as crenças dela, por conta da ansiedade, por conta da falta de conhecimento, e ela, ai, não, eu prefiro que, ai, não dou pra isso, não é pra mim, é pra sim, pra você sim, é só aprender a fazer. E desconexão, eu acabo me desconectando do meu público. O meu público, ele vai para aquele que passa mais segurança para ele. Como a clareza gera percepção e posicionamento? O que é posicionamento? Como eu falei de Jesus, por exemplo.
Posicionamento não é polêmica. Inclusive, olha que interessante essa parte que eu quero trazer. Se eu sigo as instruções de Jesus, Jesus deixa muito bem claro que a gente precisa ser manso, prudente, a gente não pode expor, a gente não pode falar palavrão, a gente não pode usar de polêmicas, expor o outro. Então isso tudo vai conduzir o meu posicionamento como profissional. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, você tem que ter um conteúdo polêmico, que é pegar uma coisa e botar fogo no parquinho. Isso está incongruente com os meus valores cristãos. Então, você percebe como o posicionamento ele está ligado àqueles valores que você determinou utilizar? Então são 3 mensagens principais que a gente vai unificar sobre a nossa vida pessoal, profissional, porque não existe página profissional, página pessoal, é a mesma, porque eu vou trazer valores pessoais para minha página profissional, conectando, porque as pessoas vão falar, eu gosto do trabalho da Tati, eu gosto do serviço da Tati, e eu quero entender se os valores pessoais da Tati estão congruentes. Eu quero conhecer os valores pessoais da Tati. Então, por isso que as pessoas, eu preciso ter 2 páginas. Não. Porque se você não tem tempo para organizar, orquestrar uma página profissional, e você tá fazendo ainda a página pessoal para quem? Para desfilar para quem? Esses dias eu vi uma moça falando, como que eu vou postar a minha foto de biquíni? Eu tô preocupada em fazer Pix, gerar negócio e não postar foto de biquíni pra ninguém. Então, assim, se você é uma profissional séria, coloque os seus valores pessoais dentro da sua página profissional e só tenha uma página, porque você não tem tempo de ficar desfrutando aí, desfilando pra ninguém. Firmou? Vamos pro próximo tópico aqui. Vamos para o próximo. Clareza é o ponto de partida. Eu sei quem eu sou, quais são os meus valores, qual é o produto. Depressão para crianças que estão passando pelo processo de divórcio. Isso é clareza. Eu não vou falar sobre mais nada. Eu vou falar sobre isso. Mas eu tenho 20 anos de experiência, eu sei sobre um monte de assunto. Se não passar o cartão de crédito para sua empresa, você não transforma. Então não adianta querer transformar o mundo se você não está transformando ninguém. Existia uma propaganda eu não lembro que marca que era, Johnson. E ela falava assim, nasce uma mãe quando nasce um bebê. Nasce uma transformação quando nasce uma venda. Então o objetivo do nosso negócio é a venda. E a venda ela só vem quando tem essa questão da pessoa ela saber que você vai ajudar ela. Então, clareza é o ponto de partida. Tenha claro quem você é, quais são as mensagens principais que você vai partilhar, qual é o produto que você vai ofertar, para que você possa, com clareza, trazer para aquela pessoa que precisa. Você não vai falar com a pessoa que está passando, que sofre de ansiedade. Você vai falar com a pessoa que sofre de depressão. O filho dela está passando por um processo. Então, ela passou por um processo de separação. E o filho dela está sofrendo as consequências disso. É só com essa pessoa que você vai falar. E acredite, você vai vender, você vai transformar, você vai crescer e você vai bombar. Acredite. Então, sem clareza não há constância, porque você não vai todo dia, você fica perdido, cansado, exaustivo, não sei o que fazer, não é importante, esqueci fazer. Se você não entender a importância da constância, outro vem e toma seu lugar. Então a constância ela vem da clareza. Sem constância não há percepção, percebe? Clareza. Se eu tenho clareza, eu venho o tempo todo, e se eu venho o tempo todo, eu fico marcado na memória do meu cliente. Os 3 pilares da clareza profissional. 1, identidade, quem eu sou e o que eu represento. Esse é o exercício número 1 na minha mentoria. A gente vai construir, e é uma série de pilares, de pilares profissionais que a gente vai identificar. Eu sou isso. Porque é quem você vai começar a construir a partir de agora. Porque o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar daqui pra frente. Então você precisa construir essas mensagens. Que tipo de negócio que eu vou construir a partir de agora? Então eu vou definir que tipo de vida que eu quero ter, porque essas mensagens elas vão nortear como eu vou me comportar até agora. Como eu vou me vestir, que tipo de sonho que eu vou ter, que tipo de lutas que eu vou encarar. Isso tudo define quem você é.
Isso tudo vai se conectar com pessoas que se inspiram ou se identificam com você. São duas premissas básicas. O que é me identificar? Nossa, eu sou igual a Tati. Também acordo cedo, também sou cristã, vou para a igreja, sou empreendedora, coloco Deus como base principal na minha vida, tenho essa energia toda, sou fazedora, me identifico com a Tati. Então, são pessoas que se identificam com você. E número 2, são pessoas que se inspiram em você. Nossa, todas as vezes que eu acordo e vejo os stories da Joana, sabe? Eu vejo a Joana lá, sabe? Tem problemas, tem a vida dela, é uma mulher, mãe, do corre, empreendedora e, sabe? E eu vejo esperança. Eu vejo, às vezes eu tô desanimada, mas quando eu acordo e vejo os stories da Joana, me faz acreditar. Por inspiração. Então, o que você representa precisa ser reproduzido diariamente para que as pessoas elas possam se identificar com você ou se inspirar em você. Número 2, as mensagens. O que eu quero que as pessoas entendam? Eu tenho que ter muito claro. Eu quero que as pessoas entendam o quê? O quê? Ah, eu quero emagrecer. Eu quero enriquecer. Eu quero casar. Verbo não é meta. Verbo não é meta. Então eu quero que as pessoas entendam o quê? Eu quero que as pessoas me percebam como uma profissional, o quê? Faça uma lista de como você quer ser percebida. Faça uma lista do que o seu produto faz para resolver o problema de outra pessoa. Ah, eu trabalho com nail design. Sabe o que é nail design? Nail design é uma mulher que ela se cuida, que ela não abre mão do cuidado com ela. Essa mulher, ela tá esperando aquela vaga na direção daquela empresa, então ela se cuida, ela vai todos os dias arrumada para aquela empresa, porque ela almeja crescer profissionalmente. Então você não é a responsável para fazer a unha dela. Você é responsável por essa mulher que faz a mais, que está cansada, mas ela tem sonhos e isso corrobora para o resultado da vida dessa mulher. Porque essa mulher ela não pode estar com a unha de capengada. Essa mulher ela precisa estar impecável. Então o nosso trabalho ele tem uma função muito maior no mundo. E ele é mais profundo e a gente precisa ter essa consciência. E número 3, os 3 pilares da clareza profissional é a direção. O que eu quero que percebam em mim. Então todos os dias na minha comunicação, então vamos supor, eu falo de Jesus e na outra foto eu tô bebendo, descendo até o chão, ouvindo funk. Matou! A pessoa confunde a pessoa. Então, todos os dias eu tenho que trazer congruência nas mensagens que eu trago, no meu produto, no meu comportamento, nas minhas falas, nas músicas, tudo isso porque o cérebro da gente, ele precisa de ordem. Então, quando ele vê ordem, ele vai querendo. Quando ele vê desordem, ele vai lá, tem alguma coisa que tá me incomodando nessa pessoa, tem alguma coisa que tá me incomodando nessa página. O cérebro, ele precisa, é o instinto de sobrevivência. Se eu vejo desordem, eu quero tirar aquilo. Então, a ordem, ela faz com que a pessoa ela queira ficar mais. Isso tudo a gente constrói na mentoria. Isso tudo a gente constrói na mentoria. 1, 2, 3, 4, pronto. Clareza é o ponto de partida. Sem clareza não há constância, sem constância não há percepção. Um exemplo, se você é psicóloga que fala de maturidade emocional, sua mensagem não é sobre ansiedade, é sobre equilíbrio, fé, limites. A clareza te ajuda a sair do genérico e se tornar reconhecida. Então, todos os dias, tudo o que você faz tem que ter congruência. Eu atendi uma aluna maravilhosa e aí ela pediu entrou em contato comigo num sábado. Mais tarde eu respondi ela e aí ela veio com uma carência. Ela falou assim: eu preciso que você me dê mais atenção. E eu percebi naquele momento que era sobre uma carência pessoal dela, não tinha a ver comigo. Eu respirei. Era 10h30 da noite num sábado, eu respirei e falei, essa hora não é hora de eu debater com ela. No domingo fui pra igreja, voltei. Quando eu voltei da igreja, eu sentei, orei, pedi pro Senhor me dar sabedoria. Né? Quando eu sentei, eu mandei uma série de áudios pra ela e toda a história mudou. Ela falou, Tati, com certeza, essa é uma história linda que eu tenho pra contar sobre o meu negócio, sobre o negócio dessa profissional, que é uma terapeuta. E ela tava com carência sobre ela mesma, ela tava com problemas emocionais que ela repartiu comigo. E eu tive naquele momento ter
Maturidade, ensinar a ela como ter uma mentalidade profissional a partir do meu campo profissional, do meu. Porque se eu fosse para ela e respondesse a ela de maneira efusiva, ali, impulsiva, eu estaria matando os meus princípios como profissional, professora de profissionais, cristã. Você percebe que é uma série de elementos que eu partilho como o meu ensino. Ó, eu vou te ensinar a ser uma profissional madura, vou te ensinar a conduzir o seu negócio, vou te ensinar a você ter liberdade profissional, né? E aí tudo aquilo ia morrer se eu respondesse ela. Então, quem eu sou no meu dia a dia tem que ser a representatividade natural. Natural, eu não posso construir uma máscara. Por isso, quando eu copio alguém, não se sustenta. Então, a definição das mensagens que você vai partilhar no seu negócio é o norteador e o libertador. O libertador, porque tira esse peso. Eu sou assim, eu tenho essa intencionalidade, porque não é só sou assim, eu sou assim, não, eu tenho uma intencionalidade para atrair um tipo de cliente. Eu sou completamente estrambelhada, mas eu quero atrair clientes milionários. Tem que ter uma coerência, tem que ter uma congruência. Então, nós precisamos identificar como nós queremos ser percebidas e no nosso comportamento natural tem que estar congruente todas as nossas ações para que isso seja real, verdadeiro. Por isso que a definição vem de mim. Vem de mim. Eu vou definir como eu quero ser percebida e isso vai fazer com que eu atraia as pessoas que se identificam, se inspiram. Firmou? Para o próximo aqui. Exercício, pega aqui o mapa das 3 mensagens principais. Número 1, quais valores eu quero que estejam claros na minha comunicação? Como eu disse, os valores que eu quero que estejam claros na minha comunicação, primeiro é Jesus, porque Jesus é mais importante do que a minha própria vida, ele não poderia não estar na minha comunicação. Então, Jesus eu coloquei como, então, os meus valores, a minha linguagem, o meu comportamento, ele precisa ter os valores cristãos, senão morreu. Outro valor que eu quero ser percebido na minha comunicação, maturidade, que não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso fazer. Porque uma mulher de negócios é uma mulher que amadurece. Uma amadora se comporta de maneira infantil. Porque nós precisamos amadurecer para se tornar uma mulher de negócios. Então, amadurecimento. E eu não posso ficar lá. Matou a minha comunicação. Então, valor número 1, Jesus. Valor número 2, maturidade profissional. Maturidade profissional. Valor número 3 que eu coloquei na minha comunicação clara. Não pode ser cópia. Então você precisa ter uma identidade. E essa identidade nós vamos construir. Então isso precisa estar claro na minha... Então eu não uso o colar que está na moda, ou o copo que está na moda, porque eu valorizo e a minha comunicação ela é ter uma identidade específica. Então, se eu for cópia, matou a minha comunicação. Então, quais são os valores que eu quero que estejam claros na minha comunicação? E isso vai permear, direcionar, te libertar de ser cópia. Mas, lembrete, como eu quero ser percebida, não é, eu sou assim e vão ter que me engolir. Não, que tipo de cliente que eu quero atrair? Se eu quero atrair uma cliente madura, se eu quero atrair uma cliente melancólica, se eu quero atrair uma cliente executora... Então, nós precisamos, não é quem eu sou, é quem eu quero ser a partir de agora. Porque o que eu sou me trouxe até aqui. Que negócio que você quer ter a partir de agora, como você quer se vestir, como você quer falar, quanto você quer faturar. É esse o comportamento que você vai adotar a partir de agora, mas tem que ser natural. Não inventa coisa que você não possa sustentar. Número 2, que tipo de cliente eu quero atrair e quem eu quero afastar. Isso é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Porque se eu não vou atrair todo mundo, porque o único capaz de salvar o mundo se chama Jesus Cristo, e salvou, eu não tenho essa função. Você não tem essa função. Você não tem essa capacidade. Então não queira atrair todos os clientes do mundo. Por isso que eu falo, se eu falar sobre tudo, eu vou atrair muito mais pessoas. Não, você não vai atrair, muito pelo contrário. Então eu quero atrair que tipo de cliente? Então esse cliente, lembra que eu falei anteriormente? Ele vai se inspirar ou se identificar? Então quanto mais natural você for, mais intencional, porque eu tenho 3 mensagens a partilhar,
Eu tenho 3 mensagens a partilhar diariamente, então eu tenho direção, norteador e não vou ficar viajando falando de todos os assuntos. Eu vou atrair essa pessoa que se identifica ou se inspira em mim e vou afastar essa pessoa que não... tipo, eu gosto até do conteúdo da Tati, mas os valores dela não tem nada a ver comigo, eu gosto mais dos valores da Joana. Pois bem, é isso mesmo. Não queira fechar negócio a qualquer custo. Estou um vendedor ansioso, porque todos nós somos vendedores. Não seja um vendedor ansioso, seja um profissional certo, tranquilo, de boa, porque as pessoas elas confiam em pessoas seguras. Não seja uma pessoa insegura, porque as pessoas... Como que eu vou buscar segurança em um inseguro? Não faz sentido. Não seja inseguro. Tenha definido as suas mensagens, quem você quer e não queira atrair todo mundo. E número 3, quais são as frases ou ideias que eu quero repetir até que se torne minha marca? Até que se torne a minha marca. As pessoas elas precisam ligar você àquela ideia. Não venda um produto, venda uma ideia. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é amadurecer especialistas em suas áreas. Você fez faculdade de medicina, então você tem a sua especialidade. Firmou, não é nela que eu vou mexer. Eu quero amadurecer você como mulher de negócios. Eu quero amadurecer você, porque se você não sabe ser uma mulher de negócios, você é uma menina. Você não sabe lidar com as questões, os empecilhos, os pepinos, não sabe. E isso não é desenvolvido naturalmente, isso é desenvolvido de maneira em aprendizagem. Então eu vou amadurecer esse especialista em sua área, fazendo com que ela se torne autoconfiante para vir nas redes sociais, porque não é sobre a especialidade dela. É como eu vou tirar esse abismo que tem entre essa especialista que só tem a técnica para uma profissional que se comunica, que chega ao seu cliente, que se comunica com o seu cliente. Então, identifique o que vai fazer com que as pessoas reafirmem e elas lembrem de você mesmo quando você não estiver. Firmou? Firmou? Vamos aqui. Aqui um checklist. Vamos fazer aqui algumas perguntas. Responda com sim ou não. Sei descrever o que faço em uma frase curta e clara? Aqui não é um espaço de julgamento, aqui é um espaço de amadurecimento, tá vendo? Existem 3 níveis de amadurecimento social. O nível número 1, que é o nível criança, que é aquele que a gente evita fazer as coisas erradas por medo de represália. Então eu vou mentir, porque eu tenho medo que alguém diga que eu estou fazendo errado. Existe o nível adolescente, que é eu vou fazer o certo ou o errado para ser aceito. Firmou? E o nível adulto, eu vou fazer o que é certo porque é preciso ser feito. Então, se você quer ser uma adulta, ser reconhecida, escolhida como uma profissional séria, não caia na armadilha do adolescente ou da criança. Se torne uma adulta, que não é um espaço de julgamento, é um espaço de definição, clareza, esclarecimento. Não importa o erro que eu cometi até agora, eu não quero lamber o erro, eu quero amadurecer, então eu preciso dar nome aos bois. Eu sei descrever o que faço em uma frase curta e clara, que uma criança de 5 anos consegue entender? Sim ou não? Escreve aí. 2, tenho clareza sobre meus valores e propósito? A grande maioria vai responder tem, e eu vou dizer não tem, porque eles não se congruem. Eles estão dispersos. Emagrecer, enriquecer, casar. Verbo não é meta. Eu quero emagrecer. Não é assim. Eu quero emagrecer quanto? Em quanto tempo? Quem irá me ajudar? O que eu precisaria fazer? O que eu irei fazer? Qual é o primeiro passo? E o segundo? Isso é definição. Então, ter clareza sobre meus valores e propósito é um estudo. E é esse estudo que a gente começa na minha mentoria. Sei quais mensagens quero repetir nas redes sociais, que vem dessa definição. Como eu quero viver, que tipo de negócio que eu quero ter, como que eu vou passar essas mensagens diariamente, para que eu possa ter clareza, definição, norteador e ser lembrada a partir daí. Próxima, minhas postagens refletem quem eu sou e o que eu represento? Sim ou não? Sei para quem falo e o que o meu público precisa ouvir? Essa é uma resposta também muito difícil. Por quê? Eu creio que ele sabe. Porque eu defini para ele o que ele precisa.
E isso é um grande abismo também entre um especialista. A gente precisa saber, porque, eu sei que o meu cliente precisa disso tudo para crescer. Você demorou 20 anos para chegar até aí, você quer em um curso vender 20 anos, porque você sabe que ele precisa passar por um processo. Hoje, ele só precisa daquele help. E aquele help não é todo o seu processo. Então, nós precisamos amadurecer. Amadurecer. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que é preciso. Isso é muito sério, isso é muito importante. Tire print para fazer esse exercício. Tire print para fazer esse exercício. E por fim, aqui é o seguinte. Se a maioria der não, o diagnóstico é falta de clareza, não de conteúdo. Maravilhoso, tá? E a clareza a gente se constrói em exercícios profissionais. Eu acho isso, emagrecer, crescer, enriquecer, casar. Não, é exercício profissional. Criança faz o que quer. Adulto, maduro, faz o que é preciso. A gente tem um trauma de estudar. Porque agora curso, ficou comprando um monte de curso besta, ficou cansada, frustrada, colocou na sua agenda? Olha aqui, ó, isso aqui é agenda, tempo para estudo. Tempo para estudo, você tem que estudar, porque se você quer algo novo, você tem que colocar algo novo dentro de você para você ter uma nova ação, para ter um novo resultado. Fora isso, é pura loucura. A sua clareza é a base da sua autoridade. Se você ficar lá lambendo erro, lambendo um monte de coisa, você não vai ser reconhecido como autoridade. E a autoridade se dá através da repetição. Todos os dias eu entro na página da Tati, a Tati está falando de clareza, comunicação, amadurecimento, clareza, amadurecimento, repetição. Quem fala disso é a Tati. Eu não importa o resto. Quando você comunica com intenção, o público entende sua essência. E é aí que começa a admiração, o respeito e a lembrança. Aquela pessoa fala disso, aquela pessoa fala disso, aquela pessoa fala disso, ela é uma referência nisso, eu vou indicar ela, eu vou nela quando o meu problema tiver. Então não viaje. Na próxima aula nós vamos avançar para o segundo passo, como transformar essa clareza em posicionamento profissional. E aí, curtiu? Se para você fez sentido essa aula, na minha mentoria Palavra Viva, a gente em um mês, a gente através de 4 encontros individuais, eu vou fazer exercícios específicos e profissionais, trazendo para você esse levantamento para que você possa definir como você vai ser esta mulher de negócio madura a partir de agora. Com exercícios, materiais, tudo muito ágil para que você em um mês você possa ter as respostas da clareza de como você vai conduzir. Se não tem essa base, é como se você for construir um prédio. Se você vai construir um prédio, esse prédio ele precisa começar pelo terreno. Então esse terreno ele precisa ser um terreno sólido, porque se você construir um prédio em cima dele, se esse terreno for pantanoso, arenoso, esse prédio cai. Então, a primeira missão da construção de um edifício é observação do solo, é análise do solo. Então, essa definição das mensagens principais que você vai diariamente trazer e elas terem congruência com o seu modelo de vida, de pensamento, como você se comporta, fala, vive, como você reage no mundo, isso tudo vai trazer ordem para o cérebro do seu público. Então, se você gostou desse conteúdo e quer enxergar com mais clareza o que está faltando na sua comunicação, vem fazer a mentoria Palavra Viva. Essa mentoria é o meu acompanhamento de um mês para te ajudar a transformar as suas palavras em uma comunicação clara e profissional. Se você sente que chegou a hora de dar esse passo, clique aqui no link aqui abaixo e preencha a aplicação no formulário. Essa aplicação, ela vai fazer algumas perguntas para você, para que eu possa entender o seu momento. Aí eu vou entrar em contato com você, eu ou a minha equipe vai entrar em contato com você. A gente vai marcar uma reunião online para eu poder te conhecer melhor, entender um pouco, você vai contar um pouco do seu momento profissional e eu vou apresentar para você o plano da mentoria em um mês. Você vai definir as mensagens principais e de amadora, insegura, cansada, você vai se transformar em uma profissional. Se você tem autoconfiança no seu setor, em tudo que você estudou, na faculdade, seus anos de experiência, mas você sente que quando você se depara nas redes sociais, você se transforma em uma mulher com baixa autoconfiança, o meu trabalho é
faça a aplicação aqui e garanta que em um mês o seu negócio vai se transformar de amador para profissional. Até a próxima aula.